essa semente e vai começar a se desenvolver. Ela vai rasgar a terra com toda a força, com toda a pungência, ela vai rasgar a terra, vai começar a surgir o broto e vai haver o desenvolvimento de uma árvore. Essa árvore vai chegar a uma determinada idade, que é a idade dela frutificar. Então, ela irá frutificar e logo depois da frutificação virá o fruto, que é o abacate. Então, nós vamos conceber, ou melhor, perceber, que todo aquele abacateiro estava concentrado dentro do caroço do abacate, dentro da semente do abacate. O caroço do abacate, ele traz nele a faculdade do crescimento, da potencialidade, do desenvolvimento, da floração, do fruto, a cor do abacate, né? Aquela cor verde mais escura, dependendo da espécie do abacateiro. Então, no caroço é onde está toda a potencialidade do abacate. Se nós quisermos descobrir quem é o eu do abacateiro, esse eu do abacateiro, ele não está na árvore, mas ele está no caroço, que é de onde vem toda a árvore. É nesse caroço onde está o DNA da árvore chamada abacateiro. E uma coisa para que observemos ainda, quem conhece, né, essa planta, o abacateiro, e isso eu conheci fazendo visita na casa de uma senhora que ela tinha 3 tipos de abacate. E aí foi quando eu fui descobrir que há algumas diferenciações em tipos de abacate. São, digamos, modelos diferentes. E cada caroço tem a personalidade da sua árvore. E essa personalidade que está em cada caroço, ela não se modifica. Ela é sempre plena. Ela é sempre a mesma. Por exemplo, um abacate cujo fruto ele é mais alongado, se plantar aquele caroço, não vai dar aquela outra espécie de abacate que é quase que uma circunferência. Porque na personalidade do caroço do abacate mais alongado, não tem elementos para que ele possa ser um abacate, eu não sei qual é o nome dele, mas vamos chamar de abacate bola. Vamos dar uma designação para ele. Tá? Então, a partir disto, nós poderemos dizer, como já dissemos, que o eu do abacate é o seu caroço, que o espírito do abacateiro está ali no seu caroço. Então, dito isso, vamos pensar, melhor dizendo, em nós, seres humanos. Nós não somos abacateiros, nós somos seres humanos. Mas seres humanos que somos o quê? Quem sou eu? Normalmente, nós dizemos que somos a nossa identidade. Né? Que nós somos, temos o nome tal, que a nossa filiação é tal, ou então apresentamos a nossa condição social. Sou pai de fulano de tal, sou mãe de Beltrano, sou avô, sou tio. Trazemos essa qualificação, essa identificação social. Mas, em realidade, o que a doutrina espírita aponta para nós, que o que nós somos é espírito. Que nós somos espíritos. E que Deus criou-nos todos iguais, todos da mesma forma, todos semelhantes, tendo por ponto de partida o mesmo princípio, que é a simplicidade e a ignorância, e que estamos fadados à perfeição. Ou seja, então, o nosso DNA espiritual,
A nossa personalidade é termos sido criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição. Há um longo caminho a ser percorrido. Como nós somos espíritos inteligentes e não somos lá o abacateiro, não somos o abacate, que nele não tem a inteligência, na árvore, a árvore em si, o fruto é um princípio inteligente, mas não tem a inteligência, não tem a emoção, não tem o sentimento, não tem a razão. Então, como nós precisamos chegar à perfeição, há um longo caminho a percorrer. E esse longo caminho que nós vamos percorrer, nós vamos ter vivências, experiências inúmeras. Em diversos momentos, nós estaremos em culturas diversas, em climas diferentes, em raças que não são as mesmas, vivenciando credos religiosos, os tantos quantos existem. E a cada experiência dessa, a cada vivência dessa, nós vamos ter um tipo de experiência que vai se somar no todo de cada um de nós. Então, aquela nossa saída de simples e ignorante, onde nós estávamos lá com a nossa personalidade plena, única, aquela personalidade criada por Deus, o nosso DNA divino, nós começamos a acrescentar as nossas experiências, as nossas diversas vivências por onde nós passamos. Então, fomos somando aquilo. À medida que nós fomos adquirindo e assimilando os nossos vícios, nós fomos incorporando nesse eu, nessa personalidade de cada um de nós. Então, fomos colocando cascas ou camadas, conforme diz Myers, lá no capítulo 4 do livro Problema do Destino e da Dor. Nós fomos colocando essas capas. Então, a nossa personalidade, ela passou a ser múltipla, por conta dos diversos momentos onde nós nos encontramos. E até hoje, nesse momento, agora, nós estamos tendo um tipo de vivência que estamos somando isso à nossa personalidade. Nós nos encontramos num momento de pandemia, onde todas as dificuldades nós temos encontrado e onde a proporção que o momento se desenvolve dentro da pandemia, maiores dificuldades nós vamos encontrando. No início da pandemia, nós tínhamos a dificuldade do desconhecimento da enfermidade, da transmissibilidade da enfermidade. Hoje, nós já temos um conhecimento da enfermidade. Sabemos como ela se transmite. Chegamos até mesmo a uma vacina. Mas, quando poderia tudo estar resolvido, nós continuamos a contar com dificuldades e dificuldades crescentes. Toda essa experiência que nós estamos vivenciando, estamos acrescendo isso na personalidade, no eu interior de cada um de nós. Nós poderíamos dizer que aqui é a primeira grande pandemia que nós passamos, né? A última que teve aí foi a pandemia espanhola. Na atual conjuntura, nós não participamos dela, né? Poderíamos até estar encarnados naquela época, mas no corpo físico presente nós não participamos. Então, nós não trazemos uma experiência dessa pandemia, porque não sabemos nem se nós a vivenciamos, então nós não temos uma experiência. Então, estamos adquirindo experiências, condutas, regras, tudo isso estão sendo introduzidos
em cada um de nós. Quando nós assimilamos esses princípios e trazemos ele para dentro da personalidade que somos, nós podemos encontrar alguém sem a máscara e pedir para aquela pessoa que ela utilize uma máscara, para a defesa dela e para a defesa dos seus familiares. Porque nós já temos ciência disso, temos conhecimento disso. Mas nós encontramos também pessoas, na atualidade, que são negacionistas, que negam isso. Então, essas pessoas não absorveram essas normas e colocaram no seu eu. Para elas, elas têm um outro pensamento, têm um outro sentido. Tá? A gente ouve falar muito aí em rebanho. Acho uma palavra meio esquisita, né? Rebanho é usado para animal, gado, ovelha, porco, né? Mas então fala aí, ó, da imunização do rebanho. Então acha que se nós pegarmos a enfermidade e conseguirmos não nos somar aos 208 mil brasileiros, nós estaremos imunes. Então, é o tipo, ó, deixa vir que a gente adquire imunidade. E aí nós vemos dois tipos de personalidades diferentes, tá? Com o momento atual. Dentro da pergunta que nós fizemos anteriormente, né, voltando lá, se nós nos conhecemos, qual é a estrutura mental de cada um de nós? Qual é a nossa estrutura espiritual? A estrutura emocional? A estrutura social? Né? Sempre nós teremos muita dificuldade para saber o que somos. Para encontrar e para conhecer a cada um de nós, porque nós precisamos nos conhecer, e aí nós, nessa questão de conhecer a nós mesmos, nós lembramos lá da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. O meio prático, de toda a praticidade, mas um meio que seja prático e eficaz, para melhorarmos nesta vida e resistir à atração do mal. Nessa questão, Allan Kardec está dizendo que nós sentimos uma atração pelo mal. Sentimos uma atração pelo mal. Nós estamos num mundo de expiação e provas, onde todos nós que aqui nos encontramos estamos colocados aqui porque temos as provas, as escolhas, as opções, mas temos as expiações. Temos a dor batendo na nossa porta. E isso por quê? Porque nós temos, ao longo do tempo, voltado-nos mais para o mal. A ausência do bem em cada um de nós tem nos levado à produção do mal. Isto quer dizer que a nossa personalidade ainda tem muito do mal, que nós estamos fazendo um esforço para suplantar isto, para superar isso, né? Que, aliás, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas, quando Allan Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós podemos abranger o verdadeiro cristão, naquele que procura domar as suas más inclinações, naquele que está no seu processo de transformação moral e de dominar as suas más inclinações, ou seja, dominar o mal que está dentro de si. Mas como fazer isso? E aí, na questão 919, é onde Santo Agostinho traz a resposta que todos nós conhecemos. O sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos conhecer a nós. Saber quem somos nós. E dentro desse saber que somos nós, há muito a trabalhar, porque precisamos
olhar para dentro de nós. Mas a personalidade que nós trazemos, com todas as marcas, com todas as manchas das nossas caminhadas, ela nos impossibilita de olhar para dentro de nós. Nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós. E por que temos a dificuldade de olhar para dentro de nós? Porque nós nos conhecemos. Instintivamente, nós sabemos com que vamos nos deparar no nosso eu. Quando eu tiver o desejo dessa maior profundidade, de sair da superficialidade, de deixar de ser um prato raso e querer ser um prato fundo, né? Ou como lá na época da minha avó, lá no século passado, que ela tinha lá na cristaleira, na cristaleira da nossa casa, eu só sei disso porque a minha mãe contava, eu não sou dessa época, né? Ela tinha lá na cristaleira, tinha uma coisa chamada tirrina, né? Que era uma coisa mais funda, mais profunda. Então, o professor José Jorge, né? Então ele dizia assim, nós somos espíritas prato raso, ficamos na superficialidade, nós não somos espírita terrena, porque nós temos medo de penetrar, de afundar, de olhar para dentro mesmo, para conhecer essa personalidade, que não é uma personalidade boa, conforme nós vemos na questão 919, porque nós precisamos resistir ao mal. Então, conhecer a nós mesmos. Saber que eu sou um espírito. E saber que eu sou um espírito e que não sou um corpo. Porque nós nos achamos corpos. Nós nos achamos corpos. Quando nós olhamos para nós no espelho, aí dizemos assim, puxa vida, mas eu sou bonito. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu me olho no espelho, eu digo que eu sou bonito. Porque eu sou a única pessoa a achar que eu sou bonito. As outras pessoas não acham. Então, como eu gosto de mim, então eu digo que eu sou bonito. Mas esse bonito que eu sou é a estampa exterior. É o exterior. E eu precisava saber se eu sou bonito como espírito, porque essa estampa exterior, esse corpo de carne, ele me é emprestado. Daqui a algumas horas, alguns dias, alguns meses, ele não vai mais me pertencer, eu não sou dono dele. Então, eu preciso ter essa visão de que eu sou um espírito. E aí vem outra questão que as pessoas, às vezes, se questionam. Mas como é que é um espírito? Como se constitui um espírito? Para que eu pense que eu sou um espírito, como é que eu vou me pensar espírito? E Allan Kardec, na questão 88 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos têm forma determinada. Né? Forma determinada, limitada e uma forma constante. E aí os espíritos dizem, para vós, ou seja, para nós, não. Para eles, espíritos, sim. Então, eu não posso nem conceber, imaginar como é um espírito. E aí eu ficaria perdido quanto a isso, mas os espíritos superiores, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, compreendendo que nós teríamos essa dificuldade, eles quebram o nosso galho. Eles continuam lá na resposta, dizendo que, se quisermos, nós poderíamos dizer que o espírito pode ser uma chama, um clarão ou uma centelha divina. E aí nós já começamos a fazer uma ideia de como deve ser o espírito. Então, à medida que nós vamos tendo esse conhecimento, nós vamos saber que o espírito, ele é imortal. Que ele sobrevive e, por conta dessa sobrevivência, o seu processo de personalidade está em constante transformação. Nós vamos transformando a nossa personalidade à medida que nós vamos vivenciando. E isso tanto é verdade
Eu vou contar aqui um segredo para vocês, e eu vou falar de alguém de uma religião, né? É alguém que é espírita. E, certa feita, essa pessoa espírita, eu passava por um determinado local ali no bairro de Bangu, e, de repente, eu ouvi uma discussão, uma acalorada discussão na porta de um bar. E aguçou a minha curiosidade, né? Que gritaria aquela, era discussão, e comecei a prestar atenção no que as pessoas estavam discutindo dentro do bar. E havia uma série de impropérios, palavras de baixo calão. E uma daquelas vozes eu reconheci. Né? Eu reconheci aquela voz. E a voz era de um amigo meu, de um companheiro. Estava bastante exaltado. Então, eu me dirigi até o local, chamei-o pelo nome. E quando eu chamei pelo nome, eu pensei que ele fosse vir falar comigo, né? Explicar o que estava acontecendo. Mas quando ele me viu, ele saiu correndo. Ele saiu correndo do bar e foi embora, sumiu. E eu fiquei sem entender. E continuei a andar, mas andei e pensei. O companheiro, de vez em quando, nós estávamos conversando, então ele era totalmente avesso a brigas, a discussões, né? Falar palavrão de jeito nenhum. Não era da cultura, da rotina dele. Só que naquele momento ele estava exaltado. Essa personalidade que ele dizia ter era aquela que ele tinha consciência. Mas ele desconhecia que, num determinado momento mais exaltado, aquela capa da personalidade que ele procurava cultuar, ela dava passagem para uma outra capa de personalidade já vivida. E isso não era apenas com o nosso companheiro, isso acontece conosco. Sou da paz e sou do amor. Né? Não entro em discussão, não discuto com ninguém, não falo alto com ninguém, falo sempre brando, de forma pacífica. Né? Eu ajo assim na casa espírita, eu ajo assim em todos os momentos. Mas quando eu estou lá em casa, que aquele parente, agora na pandemia, todo mundo junto dentro de casa, começa um auê, e aí você fala e o auê continua, aí você chega, dá um murro em cima da mesa e dá um berro. Nesse momento, está falando uma dessas nossas capas de personalidade. Se nesse momento nós nos comparássemos ao nosso guia e modelo, perguntaríamos, faria ele a mesma coisa? Será que estaria dando um murro na mesa e gritando a plenos pulmões? Será que ele faria isso? Claro que não. Então, a questão da personalidade, ela sofre transformações, não é mudanças, ela sofre transformações por acréscimos durante a nossa vida. Aí nós pegamos, sobre a questão da imortalidade, das migrações da alma, onde nós vamos adquirindo isso, pegamos lá no livro do Leon Denis, e ele traz assim, ele busca filósofos, psicólogos, que pudessem embasar a própria doutrina espírita, da qual ele era contemporâneo de Kardec e ele estava estudando a doutrina espírita. Então, ele tem lá no livro a citação desse filósofo, que é o Frederic Myers, em que o Frederic Myers diz lá num determinado momento, às vezes, até mesmo nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter se modifica e difere por tal forma do caráter habitual que alguns observadores se julgaram na presença de um outro indivíduo. Tal a história do amigo que eu contei. Né? Que naquele momento, eu ouvindo a voz dele, não é o fulano que eu conheço,
essa é uma outra pessoa, é um outro ser. Tá? E dentro, continuando essa citação de Myers, ele vai fazer, logo em seguida, e Leon Denis transcreve isso, ele vai fazer um comentário a respeito de incorporação de espíritos. Isto significa, que o nosso Myers era um estudioso da doutrina espírita. Não apenas Leon Denis, mas esse filósofo também estudava a doutrina espírita. E ele faz uma distinção muito correta. Ele diz lá, cumpre fazer bem a distinção entre esses casos e os fenômenos de incorporação de espíritos. Os médiuns, no estado de desdobramento de sonambulismo, emprestam o seu organismo a entidades do além. Espíritos desencarnados, que deles se servem para comunicar com os homens. Mas, então, os nomes, as particularidades, as provas de identidade fornecidas pelos manifestantes não permitem confusão alguma. A individualidade que se manifesta difere radicalmente da do médium. Então, consegue-se perceber, no fenômeno que aqui eles chamavam de incorporação, que eram duas pessoas distintas. Uma, o médium, a outra, o espírito comunicante, que se apresentavam com a sua identidade, né, trazendo particularidades, provas de identidade. E Allan Kardec fazia toda essa pesquisa lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com as evocações que eram feitas. E o Myers era um dos elementos que tinha conhecimento dessas reuniões que lá acontecia. Então, ele sabia muito bem como diferenciar. E logo em seguida, ele diz assim ainda, sem embargos, o erro era possível para aqueles que não conheciam os fundamentos da doutrina espírita, não conheciam a incorporação, não conheciam a sobrevivência do eu. Ele diz, sem embargos, o erro era possível achar como se fosse a incorporação uma dupla personalidade. Com efeito, do mesmo modo que as incorporações de espíritos, a intervenção de personalidades secundárias, que são as nossas personalidades, são as nossas camadas. Nós temos a principal e as secundárias. Ela é precedida de um sono curto. Estas surgem, as mais das vezes, num acesso de sonambulismo ou mesmo após uma comoção. Esse fenômeno pode ser facilitado ou provocado pela sugestão hipnótica. É mesmo provável que, nos casos espontâneos, em que nenhuma vontade humana intervém, o fenômeno seja devido à sugestão de agentes invisíveis, guias e protetores do sujeito. Então, ele está dizendo que existe a incorporação mediúnica, onde são duas pessoas, dois seres. E está dizendo também que, provocado por uma sugestão hipnótica, pode-se fazer com que a personalidade própria se expresse. Pode ser por indução hipnótica e pode ser também através da sugestão de um agente invisível, que é o espírito. E aí nós lembramos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 22, André Luiz e o assistente Aulus, né, nesse livro que está aqui, André Luiz e o assistente Aulus estão participando de uma reunião no grupo do Raul Silva. E lá no segundo dia, eles estão presentes, e o capítulo 22 tem o título Emersão do Passado. E eles descrevem o seguinte, permitam-me ler. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas
cai em pranto convulsivo, exclamando: quem me socorre? Quem me socorre? E, comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz. O dirigente da reunião, o dirigente encarnado, que é o nosso companheiro Raul Silva, com a serenidade habitual, abeirou-se dela e consolou-a com carinho, dizendo para ela: minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. E aí a companheira, nesse estado, ela diz assim: olvidar, ou seja, esquecer, nunca. O Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne, sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramarmos o próprio sangue? Esquecer, não. O perdão fazia, o não perdão fazia parte da contextura da personalidade daquela nossa amiga. E aí, continua aqui o diálogo, e vamos mais à frente, quando então André cita assim: perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Então, Hilário e André, eles não percebem nenhuma entidade ligada mentalmente àquela mulher. Quando ele diz: não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Aí vem o nosso amigo e diz assim: observo em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas de lamentação que registramos. Próximo havia a figura desalentada de um homem. Quando Myers faz lá a citação, ele diz assim: é mesmo provável que nos casos espontâneos, que é essa citação, em que nenhuma vontade humana intervém, o fenômeno seja devido à sugestão de agentes invisíveis. Aquele homem que estava ali naquele ambiente tinha sido aquele que havia apunhalado ela em outra existência. E a presença dele fez com que ela, partícipe de uma reunião na casa espírita, dentro daquele clima, fez com que aquilo aflorasse, aquela personalidade anterior aflorasse nela. E ela, então, se pronuncia não como se fora a mulher do hoje, mas aquela mulher de então, quando foi apunhalada. É uma comunicação anímica, em que a própria alma retrocede e traz a sua personalidade anterior para aquele momento. Talvez essa mulher, no seu estado atual, ela estivesse predisposta ao perdão. Ela estivesse, assim como nós estamos, estudando para aprender a perdoar. Mas ela ainda não perdoava. Só que quando ela revive o seu passado, ela ainda traz toda aquela carga do não perdão. Porque ela diz que era impossível ela perdoar aquele que a tinha matado. Né? Nós verificamos que nessa situação não estão em jogo várias personalidades ou dupla personalidade, mas simplesmente é mais um estado da mesma consciência.
é mais uma vivência daquela mesma consciência. Leon Denis também, ele apresenta vários exemplos de desdobramento de personalidade. Eu não marquei meu tempo. Falta quanto tempo para a gente? Alguém pode me informar? Se não tem tempo, então eu vou até... Ainda temos 11 minutos. 11? Isso. É porque nós começamos um pouquinho depois, em função do pessoal estar entrando. Puxa vida, pensei que tinha meia hora ainda. Então, vamos lá. Né? Então, nós vamos no Leon Denis, e lá no livro ele tem várias citações, né? Vários exemplos trazidos de outras obras, de pessoas com essa personalidade que se apresenta as suas camadas, as suas capas em diversas ocasiões. Teve uma que nos chamou a atenção porque nós tivemos uma experiência a respeito, então chamou-nos muita atenção. É da alma que ele chama alma Z, né? Eu gosto quando os espíritos colocam assim só a primeira letra, porque aí eu dou o nome, né? Então eu chamei essa aqui de alma Zenóbia. E ele diz assim, diz que a alma Zenóbia era uma donzela muito sã e inteligente, de gênio inalterável e insinuante, espírito de iniciativa em tudo que empreendia, estudo, esporte e relações sociais. E houve uma vez que, após um cansaço intelectual e a uma indisposição, da qual ela não fez caso, ela viu um abalo sério da sua saúde. A saúde ficou comprometida. E, passando-se 2 anos de grandes sofrimentos, houve uma brusca aparição de uma segunda personalidade. Então, apareceu nela uma segunda personalidade. Numa linguagem meio infantil, meio indiana, essa personalidade anunciava-se como sendo a número 2. Essa personalidade sabia da existência da personalidade original, da alma Zenóbia, sabia. E se apresentava como a personalidade número 2. E que ela vinha para aliviar os sofrimentos da Zenóbia. O estado da nossa amiga Zenóbia, nesse momento, era sempre dos mais deploráveis quando ela estava ali como Zenóbia. Dores, debilidades, síncopos frequentes, insônias, estomatite, impossibilitando a ela a alimentação. A personalidade número 2 era sempre alegre e tenra, de conversa sutil e espirituosa, inteligência clara, alimentando-se bem e abundantemente com maior proveito, dizia ela, do que a número 1. Então, a personalidade 2 se referia à personalidade 1, conhecia a personalidade 1, sabia da existência dela, conhecia ela perfeitamente. A conversa, por mais aprimorada e interessante que fosse, nada deixava suspeitar dos conhecimentos adquiridos pela primeira personalidade. Manifestava uma inteligência supranormal relativamente ao que se passava na vizinhança. Sabia de tudo. Só que era muito diferente a personalidade 1 da Zenóbia da personalidade 2. Esse o eu original, afirmava sempre a sua superioridade, estando ali as outras apenas em atenção a ela e para seu proveito. Então, essa personalidade 2, ela era a dona do pedaço. Não é? Ela é que queria comandar tudo. No momento que a outra estava fragilizada, toda cheia de dor, ela chegava austera, feliz, alegre, era uma outra situação. E Leon Denis continua lá a história. Como a gente tem poucos minutos, só para contar a nossa experiência. Uma pessoa da nossa família, ela começou a apresentar essa situação. Então, ela passava por processos
mentais, por transtornos mentais, e trazia esses transtornos para ela a necessidade de corte, de mutilação, de se cortar. Então, para aliviar essa dor que a pessoa não consegue explicar, ela não consegue entender que dor é essa, não sabe nem localizar, é uma grande dor e, na cabeça dela, essa dor só passa se ela realizar uma dor mais intensa nela. Por isso que vem o processo da mutilação, que é temporário. Então, enquanto se corta, aquela dor dá um alívio. O esvair do sangue parece que sai de dentro de si, porque isso sempre é uma culpa, parece que sai essa culpa de dentro de si e dá um alívio momentâneo, porque a culpa continua dentro de si, daqui a pouco volta todo aquele processo e a pessoa tem a necessidade de se cortar mais. E aí começou a aparecer que eram as chamadas personas, que a psiquiatria também chama. E tinha uma que se apresentava como uma prostituta, e queria fumar, queria beber. Tinha uma outra que era a boazinha, que vinha para aliviar as dores. Quando as dores, essas dores internas, eram muito intensas, então surgia essa personalidade que era boazinha. Então vinha para alegar, vinha para rir, né? Que durante o tempo que estava ali, dizia ela que estava fazendo aquela criatura original ficar bem. E quando ela ia embora, quando ela desaparecia, a pessoa original estava bem. Certa feita, nós resolvemos conversar com aquela personalidade. Minto, não foi com essa não, perdão. Foi com uma outra que era bastante agressiva, que chegava e queria agredir as pessoas. E aí eu consegui estabelecer um diálogo e conversei com aquela personalidade, tratando a personalidade com uma segunda pessoa. Ela dava um nome e eu tratava ela com aquele nome. E a conversa que nós tivemos foi muito semelhante, muito igual à conversa que nós temos nas reuniões ditas de desobsessão, numa reunião de esclarecimento. E, ao final, aquela personalidade, ela chorou bastante. Chorou muito e me pediu desculpas. E aquela nunca mais retornou, nunca mais voltou. Nós conseguimos, com a ajuda da espiritualidade, o nosso intento. É interessante observar que isso acontece sempre. Quando essa nossa parente estava no seu estado normal, natural, ela não tinha ciência dessas personas. Quando o processo se acabava, ela pensa, ué, eu estava dormindo, ou então, se ela estava no outro cômodo, eu estava lá na sala, agora estou aqui, quem me trouxe para cá? Ela não sabia nada, mas todas essas personas, e eram 4 ou 5, sabiam e conheciam profundamente a ela. Né? Que é aquilo que às vezes as pessoas chamam de transtorno de personalidade, que nada mais é que uma vivência nossa, que ficou muito marcante e que nós trouxemos aquela camada para nós, trouxemos aquela capa para nós, e que determinada situação, aquilo eclode, aquilo surge porque está em nós, está nesse eu, que nós temos, às vezes, problemas em entrar nele, em adentrar nele, em procurar conhecer ele, porque temos medo, que está lá e eclode, surge mais uma vez. A gente vê, no momento atual, já deve estar em cima da hora, eu já vou concluir essa fala, o momento atual, de repente, parece que no Brasil virou moda o feminicídio. Né? Parece que virou moda. Ó, você não me quer mais, então eu te mato. Isso sempre existiu.
Aí as pessoas dizem, hoje existe mais porque as pessoas estão denunciando, porque a mídia está em cima. Não, sempre existiu. Mas como ficava uma coisa mais reservada, mais calada, não tinha uma anunciação. Então, hoje, a anunciação desse fato, eu que já trago esse tipo de personalidade, eu ouço isso, e isso dispara dentro de mim a minha vontade de fazer. E aí é quando digo, se não é minha, não será de ninguém. E quando eu vou e cometo o feminicídio, quem está cometendo sou eu mesmo, mas sendo atuado por uma dessas minhas camadas. Por isso que nós temos a necessidade de nos conhecer, de olhar para dentro de nós, para que iniciemos o processo do autoaperfeiçoamento. Então, o autoconhecimento que a Joana de Ângeles nos incita a fazer é primordial, porque conhecendo a nós, questão 919, Joana de Ângeles trabalhando toda uma série psicológica. Conhecendo a nós e trabalhando, nós vamos voltar à integralidade da nossa personalidade. Nós vamos começar a eliminar essas camadas que, ao longo dos milênios, ao longo dos eras, nós fomos acrescentando em cada um de nós e que precisamos retirar para que nós possamos efetivamente chegar àquele ponto de chegada que Deus determinou para nós, criando-nos simples e ignorantes, com toda a potencialidade para chegarmos lá à perfeição. Bem, meus amigos, me parece que vai ter algumas perguntas. Eu pergunto se eu concluo agora ou eu posso concluir depois. Não, vamos fazer o seguinte, Jorge. Vamos dar um tempinho para você beber uma aguinha, o pessoal ir no banheiro, e depois a gente já volta nas perguntas, tudo bem? Então, vamos dar aí uns 3 minutinhos e a gente já volta. Tá, eu já vou aqui mentalizando, captando as perguntas de vocês, para ir pesquisando para poder responder. Tá, ok. Bom, pessoal, então vamos passar para a segunda parte, né, que é a parte das perguntas. Aqueles que estiverem interessados em fazer perguntas, é só levantar a mão ou se posicionar, desde que as questões estejam dentro do tema, tá bom? Para não tomar tempo do nosso irmão. Então, o Alexandre parece que quer fazer uma pergunta, ele já está com a mãozinha levantada ali. Pode fazer, Alexandre. Todos me ouvindo? Estamos. Estamos. Então, Jorge, então,
segundo o que você estudou, não basta ser espírita, tem que se conhecer. É isso mesmo? Exatamente isso, né? Aliás, como espíritas que somos, nós aprendemos com a doutrina espírita que precisamos saber quem somos nós. Nós não podemos pensar, como nós falamos durante nossa prédica, que nós somos corpos somente. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos milenares. Nós temos um passado, temos um pretérito, em que nesse pretérito nós já estivemos em diversos lugares, em diversas religiões, já fomos aquelas criaturas muito aguerridas, fomos criaturas vilipendiadas. Nós temos uma sucessão de fatos que aconteceram conosco, que nós trazemos na nossa bagagem culpas e trazemos dores e sofrimentos, que muitas das vezes algo que está nos acontecendo agora é consequência desse nosso passado, em termos de culpabilidade ou em termos de enfermidade. Nós precisamos saber de tudo isso, e para saber isso, precisamos olhar para nós mesmos, voltar a atenção para nós, procurar descobrir, através das nossas intenções, dos nossos sentimentos, quem somos nós. Não devemos ter vergonha de nós. Quando nós nos descobrimos com problemas, não ter vergonhas, né? Nós estamos espíritos imperfeitos. Nós estamos espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos não são espíritos bonzinhos. Então, nós não somos bonzinhos. Às vezes, nós queremos nos achar bonzinhos. Ou, às vezes, até penso, puxa, mas eu sou espírita, então eu não posso pensar assim, eu não posso fazer isso. E aí nós vamos nos colocando numa posição em que vamos nos aprisionando. E a doutrina espírita é libertadora. Ela não é uma doutrina de aprisionamento de ninguém. Então, eu preciso conhecer a mim mesmo para não pensar, bom, eu não faço isso porque a doutrina espírita... Não, eu não devo pensar assim. Eu não faço isso porque eu consegui compreender e entender que isso não é conveniente para mim. Então, a partir do momento que eu me torno um espírita, eu preciso, sim, me analisar, eu preciso ver quais são os meus atos, quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos, a fim de que eu possa me melhorar. Aquilo que Kardec fala para nós lá no Evangelho, capítulo 17, é importantíssimo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E que bom que Kardec não parou aí. Porque se fosse pela sua transformação moral, eu não seria espírita. Né? Mas ele continua. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí eu preciso também ter a consciência de que realmente eu estou me esforçando. Porque eu preciso, sim, ter esforço. Esforçar-me por ser melhor não é simplesmente eu pensar que eu preciso ser melhor. Estou pensando que eu preciso ser melhor e estou me esforçando. Não, eu preciso de atitude. Eu preciso de ação para mostrar que eu estou melhorando. Nós estamos numa polaridade aí muito grande. E eu preciso me colocar na sociedade. Eu me coloco na ponta de cá ou na ponta de lá? Não, eu vou ficar no meio. Eu vou ficar no meio porque aí eu agrado a gregos e a troianos. Eu, como espírita, não posso ter esse pensamento. Eu vou agradar a A e não vou desagradar a B. Então, vou ficar aqui no meio. Não, eu tenho que me apresentar, eu tenho que me definir. Então, eu tenho que me definir. Eu sou contra ou a favor do aborto? Eu tenho que me definir. Eu não posso dizer, não, eu acho que em algumas ocasiões... Não posso.
Se eu sou espírita e eu aprendi o que a doutrina espírita fala para o amor, eu tenho que me definir dessa forma. Então, vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Fernando, que ele quer fazer uma pergunta. Ativa o microfone. Jorge, a autoobsessão pode despertar as nossas personalidades de vidas passadas? Certamente. Né? Certamente. O que acontece na autoobsessão? A autoobsessão, ela quase sempre começa por uma ideia fixa, né? Uma ideia que surge. Então, essa ideia, quando me surge, ela está melhor. Todas as ideias que nós temos, ideias nossas, essas ideias derivam da personalidade que somos, do nível de personalidade que temos. Então, quando nós temos uma ideia fixa, em que essa ideia, para que haja o processo autoobsessivo, essa ideia não pode ser uma ideia boa. Em que essa ideia tem um componente negativo, eu crio uma energia em mim mesmo, que essa energia, que será uma energia negativa, vai buscar na personalidade que eu sou todos os fatores negativos. Vai vir à tona. Então, eu começo a pensar, o médico pediu para mim um exame da próstata, por exemplo. Meu Deus do céu, eu estou com câncer. Se o médico pediu, é um câncer. E eu vou fazer o exame e vai acusar o câncer. E eu começo a ter essa ideia. Eu não preciso de nenhum espírito para vir me obsediar. Eu já comecei o meu processo. Eu ter os cuidados, eu ter os fatores preventivos, isso está correto. Isso não é ilegal, não é imoral, não é errado. Agora, eu começar a encaixolar isso, eu vou ter um câncer de próstata. Eu vou criar. E aí, essa ideia já vem porque eu, quando lá atrás, lá no meu passado, eu tinha as enfermidades que eu vivia a enfermidade. Tem gente que vive a enfermidade. Né? Porque a minha dor, e a gente já é propriedade sua, já assumiu. Eu, quando levo a minha mãe, né, lá ao médico, e aí chega lá, normalmente eu não fico naquela sala com as pessoas, porque existe uma competição, que é a competição da dor. Porque eu sinto uma dor no dedo mínimo da mão. Aí a outra diz, mas não é como a minha. Eu tenho uma dor aqui no cotovelo que é cruel. Eu não posso nem movimentar o braço. A sua dor no dedo mínimo dá para movimentar o braço. Aí a outra diz, uma dor do cotovelo, mas é tranquilo. Eu tenho uma bursite que não me deixa levantar o braço de jeito nenhum. E teve uma vez que a minha personalidade lá dentro estourou. Eu disse, gente, vamos parar de falar de doença? Já está todo mundo aqui no médico e fica esse negócio de doença para lá e doença para cá. Vamos falar de carnaval, vamos falar de futebol, vamos falar de música, vamos falar dos namorados que vocês tiveram, vamos falar de outras coisas, sair disso. Então, a pessoa, quando ela tem essas ideias fixas, ou quando ela acha que ela é a pior pessoa do mundo, ela está trazendo isso desse contexto da personalidade e passa a se auto-obsediar. Ela mesmo é o obsessor dela. Então, não sejamos nossos obsessores, nem obsessor de ninguém. Vai querer saber? Levanta a mãozinha. Eu tenho uma pergunta a fazer.
Espera aí, a Sônia levantou aqui. Espera um minutinho. Ah, desculpa, porque eu não vi, que eu estou com o negócio fechado. Desculpa. Fala, Sônia. Vou tirar aqui. Está me ouvindo bem? Estou. Ô, Sônia, que prazer. Eu não tinha te visto. Que prazer te ouvir, te ver. Que bom, Jorge. Muito obrigada. Tem algumas perguntas, né? Mas eu vou fazer uma por enquanto. Sobra tempo. Para você falar um pouquinho sobre a diferença entre o caráter e a personalidade, né? Que assim, se o caráter ele está ligado à reencarnação atual e se a personalidade representa algo mais como se fosse como se a pessoa, se a cada encarnação também ele tem uma personalidade ou ele tem um somatório que representa essa personalidade, o espírito, né? Ok? Ok. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, vamos lá. A personalidade, você já é constituído por ela, porque ela está naquilo que nós falamos no DNA divino, né? Então, Deus, a nos criar, já nos cria com a personalidade para que nós possamos chegar à perfeição. Essa personalidade é que vai nos conduzir à perfeição. Essa personalidade, a consciência, esse eu é uma coisa única, uma coisa só, um bloco só. A lei de Deus está na consciência de cada um de nós, está inscrita nela, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, nós trazemos essa personalidade e vamos acrescendo coisas a ela. A questão do caráter, ele diferencia um pouco, porque o caráter, nós vamos constituindo ele. Eu posso ser uma criatura de bom caráter, e aí eu não modifico, e eu posso ser uma criatura com mau caráter. Tá? Então, quando eu já tenho um caráter mais positivo, eu vou trabalhando ele e ele vai se desenvolvendo. Na personalidade, podem existir as influenciações e existir as camadas. Na questão do caráter, não. Se nós somos uma criatura honesta, temos um caráter honesto, onde nós estivermos, nós seremos pessoas honestas. Se o meu caráter não for voltado para a honestidade, onde estiver, eu serei uma pessoa desonesta. Se eu sou uma pessoa que eu aprendi a mentir, eu uso a mentira para me defender de toda e qualquer acusação, esse meu caráter vai se permanecer assim até o momento que eu acordar para ele e dizer assim, eu quero mudar o caráter. Então, quando eu mudo, sai de negativo para positivo, então eu mantenho ele. Eu não vou acrescendo no meu caráter o que eu acresço na personalidade. Né? Então, o caráter, ele permanece. Ele pode ser acrescido das coisas que eu trago para mim, daquilo que eu passo a perceber, a achar que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Ou melhor, eu achar sempre que é bom, porque se eu for de mau caráter, aquilo que eu somar em mim, para mim vai ser bom. Em realidade, não é. Né? Por exemplo, se eu sou um assassino e alguém vem me oferecer, por exemplo, uma arma para que eu compre essa arma, eu vou comprar aquela arma porque esse caráter que eu tenho hoje, ele me leva a ter aquela arma. A personalidade dessa criatura, dessa pessoa, naquele momento, ela tem uma personalidade de um assassino. Não quer dizer que na próxima existência ela virá novamente com aquela personalidade mostrando de ser um assassino. Mas o caráter é algo que a gente vai desenvolvendo ele através do tempo. Né? Então, o caráter é uma partícula da personalidade, mas ele não é implementado como a personalidade, esse eu, que é, como Leon Denis diz aqui no início, o eu é a própria essência da personalidade.
Né? O caráter não é essa essência da personalidade, é uma consequência. Ok, Sônia? Ok, muito obrigada. Muito obrigada, hein? Então, agora vamos passar para a Olívia, que ela queria fazer uma pergunta. Eu vou pedir só para ela ativar o áudio dela e depois a gente passa para a Lília, que já levantou a mão, tá bom? Vai, Olívia. Olívia? Olívia. Não, deixa... Não, eu ia fazer, mas ela... Uma pergunta meio idiota. Mas deixa para quem tem pergunta mais lucrativa aí, para não perder o tempo das pessoas. Pode seguir em frente. Não tem pergunta idiota. Se é sobre o tema, você pode perguntar. Não, pode seguir em frente, pode seguir. Quem vai fazer a pergunta agora é a Lília? É. Então, depois eu vou fazer uma pergunta idiota, ok? Lília, estou numa dúvida. Lília, faz a tua pergunta aí. Seguirei com a minha pergunta também idiota. Vamos lá. Poderíamos afirmar que, no campo da psiquiatria, o conhecimento que a consciência é um contínuo evitaria muitos casos de internações? Repete que falhou, que a consciência... Que a consciência de que... não. Poderíamos afirmar que no campo da psiquiatria, o conhecimento das múltiplas personalidades como um contínuo da consciência evitaria muitos casos de internações? Só um momentinho, que a minha cadeira caiu, estava caindo aqui. Quando nós temos conhecimento dessa questão das personalidades, nós podemos, sim, evitar determinadas situações, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu passo a ter conhecimento dos traumas, dos transtornos, tudo isso me ajuda a evitar problemas psiquiátricos. À medida que eu vou conhecendo e vou vendo os meios que me são facilitados, os meios que são postos à minha disposição para que eu trabalhe aquilo, evidentemente, vai facilitar até um processo de internação na questão da psiquiatria. Agora, é importante também nós sabermos que há determinados transtornos que eles são difíceis de serem eliminados. Porque nem todos os transtornos, eles surgem assim, surgiu um transtorno, e a pessoa demonstrou que ela está transtornada. Normalmente, é alguma coisa que a gente já alimenta há algum tempo, que a gente já traz isso lá do nosso passado, e aí, dentro daquela nossa vivência, onde nós ainda não aprendemos a fazer aquilo que Jesus falou. Jesus falou assim para a gente, falou para os seus discípulos e para nós, confessai-vos uns aos outros. E isso é o que nós menos fazemos. Nós vamos guardando coisas dentro de nós. E muitas das vezes são besteiras. Muitas das vezes são lixos que nós vamos guardando. E esses lixos, com o tempo, claro e evidente que ele vai ocasionar um transtorno em cada um de nós. Então, se nós tivermos consciência dos transtornos, fizermos o conhecimento de nós mesmos, as diversas situações trazidas ou tratadas na área da psiquiatria, elas não precisarão de tratamento, porque nós podemos ser nossos psicólogos e nossos psiquiatras. Não estou dizendo com isso que a gente não precise de um psicólogo e de um psiquiatra. Precisamos, sim. Precisamos de um psicólogo e precisamos de um psiquiatra para nos auxiliar, para nos ajudar. Nós não precisaríamos se nós estivéssemos atentos a cada momento, a cada atitude, a cada ação, a cada pensamento, a cada sentimento equivocado ou que possam ocasionar consequências se nós não os realizássemos. Aí nós não precisaríamos. Jesus não precisa de psiquiatra.
não precisa de psicólogo. Porque Jesus, um espírito puro, chegou à condição de espírito puro porque ele se tratou. Então, todos nós, quando nos tratarmos como espíritos que somos, nós não iremos precisar, mais tarde, da área da psiquiatria, de uma internação psiquiátrica. A psiquiatria, hoje, no nosso mundo, assim como a psicologia, é deveras necessária. Ok. Então, passar a palavra agora para a Rosana. Dentro da linha da Lília mesmo, porque ao estudar o capítulo, eu confundi muito com a bipolaridade. Tá? Essas camadas, quando eu li uma camada de consciência, seria uma espécie de bipolaridade ou múltiplas, né? Mas acho que você me respondeu na pergunta da Lília, né? Na parte psiquiátrica, porque eu estava entrando justamente nessa parte da bipolaridade, que engloba a pergunta da Lília, onde você já respondeu. Obrigada. Quer dizer, nossa pergunta foi idiota, né, Lília? Uma respondeu a outra. Matou realmente minha curiosidade. Porque ao ler, eu me confundi muito. Será que a gente pode ser levado a uma bipolaridade com isso? Entendeu? Se nós podemos ser levados à bipolaridade? Exatamente, com essas múltiplas bipolaridades. Também podemos. Vamos lembrar, vamos repetir aquilo que o Leon Denis diz, ele começa o capítulo, né? Ele diz, a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Então, esse eu, à medida que nós vamos nos transtornando, em que nós vamos buscando elementos que possam processar esse transtorno de nós mesmos, nós vamos estar levando isso para dentro dessa nossa personalidade. Então, o transtorno de humor, a bipolaridade, né, é um transtorno da personalidade que somos. Né? Aquele momento que parece que está tudo muito bem, está chovendo canivete, mas está ótimo. Vem um outro momento, o sol quente, céu azul, de brigadeiro, né? Um calor desse gostoso que vocês amam, adoram. Aí a pessoa fica mal-humorada, está todo mundo bem-humorado, que carioca gosta desse tempo, gosta dessa temperatura. Né? Dizem que carioca é samba, praia e futebol. Né? Então, aí a pessoa, quando está todo mundo bem-humorado, diz que carioca fica bem-humorado quando o tempo está bom, quando está chuvoso fica mal-humorado, né? É bipolaridade também, é transtorno de humor. Então, isso está ligado à questão da personalidade, né? Surge daí. Que sou eu aqui agora? Eu sou uma pessoa triste porque o dia está nublado. Eu sou uma pessoa depressiva porque eu perdi o emprego, não consigo mais emprego, então estou depressivo, cheguei até ao estágio da cama. Quem sou eu? Como é que eu estou? Né? Então, isso tem a ver com a questão da personalidade da criatura. Eu vou fazer uma pergunta, hein? Agora eu vou fazer. Vou fazer essa pergunta em cima da pergunta da Rosana, que eu não sou boba. Da Rosana não, tudo que você está falando aí. Então, eu estou aqui pensando e vou fazer essa pergunta. Então, todo espírito encarnado, ela traz no martise a bipolaridade, então. Sim, traz sim a bipolaridade, que vai desenvolver ou não. Vai depender da conduta da pessoa, então. Exatamente. Cada um de nós trazemos toda uma bagagem de fatores predisponentes a uma série de coisas. É a bagagem que a gente traz. Se vamos desenvolver ou não, vai depender das nossas necessidades. Às vezes, tem uma necessidade de passar por uma determinada situação. Aquilo não surge naquele momento. Nós já trazemos isso. Né? E tem a questão das provas. Então, todos os fatores predisponentes já estão em cada um de nós. Nós falamos há pouco da questão do câncer. Né? Então, todos nós
temos predisposição para o câncer. Vamos desenvolver ou não, dependendo da nossa necessidade como espírito, ou dependendo de como nós vamos estar vivendo no aqui e hoje. Tá? Então, se eu tenho uma predisposição, e não é para que eu passe pelo câncer hoje, mas chego aqui e eu assumo o vício do fumo, por exemplo, né? E começo a fumar devagadamente. Começo a fumar muito. Né? Então, eu vou ocasionar um problema no meu pulmão, no meu aparelho digestivo, e aquele câncer que não era para aparecer, ele poderá surgir. Né? Então, nós trazemos todos os fatores que nos predispõem à vida nesse nosso mundo de expiação e provas. Então, eu vou ter que me cuidar, porque lá atrás, uma pessoa que eu conheço, ela disse assim para mim, Olívia, você é bipolar. Eu quase estraçalhei ela, então vou ter que aceitar e dizer que ela está certa. Então, gente, vamos fazer o seguinte, ó, tem o Alexandre que já levantou a mão, Fernando e Sônia. Mas antes dos três, eu gostaria de colocar um complemento aqui na questão que a Lívia tinha levantado. É o seguinte, com relação a essas questões que estão no subconsciente, né, e que em determinado momento elas se afloram, né, bem à superfície, podemos dizer que é a misericórdia divina que está agindo em prol daquele espírito? Eu vou pegar aqui, eu ia falar dele, falei. Esse livro aqui, ó. Forças Sexuais da Alma, do nosso querido Jorge Andréa. Né? Então, ele diz aqui para nós, nesse livro, no capítulo, quando fala da a psique consciente e inconsciente, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho onde ele diz... ele mostra para nós que nós temos nesse psique, né, nessa nossa memória, nessa nossa personalidade, nós temos zonas. E a gente tem a zona do inconsciente puro, a gente tem a zona do inconsciente passado ou arcaico, a gente tem a zona do inconsciente atual ou presente, né, que é o nosso consciente. E ele diz assim, olha, seguindo-se do centro para a periferia, isto é, do espírito para a matéria, ou seja, lá desse eu, lá onde está a personalidade, seguindo-se do centro para a periferia, do espírito para a matéria, em outros termos, do inconsciente para o consciente, perceberíamos uma zona espiritual onde estariam gravados todos os elementos adquiridos nas diversas experiências, com incorporação das respectivas aptidões, o que nos levou a denominá-lo de inconsciente passado ou arcaico. Esta zona reteria todos os elementos das vivências de um determinado ser, cujo caminho será infinito de possibilidades. Ele está falando aqui da personalidade de cada um de nós. Então, nessas zonas do psiquismo de cada um de nós vamos ter no inconsciente puro, é onde está o nosso eu interior, aquele que nós já falamos aqui algumas vezes, onde está o DNA divino, nesse inconsciente puro. Depois nós temos o inconsciente passado, onde estão todos esses processos vividos, todas essas camadas, né, que Jorge Andréa chama aqui de matrizes. Né? Aliás, a Mauri sempre usava esse termo também, né, as matrizes. Estão aí as matrizes. O que são as matrizes? As matrizes, elas têm as filiais, que ao longo das nossas vivências nós vamos ter. E muitas vezes, desse inconsciente passado ou arcaico, alguma coisa foge para o presente. E aí nós temos uma atitude decorrente daquela coisa que fugiu de lá. Algumas vezes pode-se abrir alguma janela para dar passagem a isso. Nós conhecemos uma pessoa que ela esteve num psicólogo e ele
resolveu fazer com ela uma regressão de memória. Ela tinha um processo lá e ele resolveu fazer a regressão de memória. Então, ela entrou dentro do processo de regressão, se chamar regressão de memória, ou se chama regressão de idade, mesmo que seja numa existência passada. E quando ela regrediu, ela se viu dentro de um aposento em que haviam 3 homens que estavam estuprando a ela. E do lado de fora, ela ouvia as vozes de outros homens que também iam entrar no ambiente. Quando ela se percebeu isso, ela saiu do processo. Ela saiu do processo e se desesperou de tal forma que ela abandonou o consultório. Foi embora. Algum tempo depois, ela passou a afirmar que quando ela estava cursando a universidade rural, ela foi estuprada por 3 homens dentro do banheiro. E que ela chegou na casa dela e ela falou para as pessoas que moravam lá com ela. E esse fato não tinha acontecido. Migrou lá do inconsciente passado para o consciente de agora. Quando abriu a janela, abriu a porta, melhor dizendo, e essa porta não foi fechada pelo psicólogo, porque ela fugiu de lá, ela saiu, então isso passou e aquilo ficou para ela como se fosse hoje. Né? Saiu do inconsciente passado para o consciente atual e não retornou. Então, hoje ela parece que esquece, mas a gente não sabe se aquilo retornou. Então, muitas fugas, às vezes, existem. É tal qual acontece com essa personalidade, que é uma fuga. Determinado fato, determinado acontece, que abre essa comunicação e aí nós passamos a agir como outrora houvéramos agido. Alexandre está com a mão levantada. A gente passa um pouquinho, mas ainda tem a Sônia e o Fernando. A Sônia falando que ainda tinha você. Jorge, você usou uma expressão interessante no comentário da pergunta da Lilian sobre... você falou confessai-vos uns aos outros, né? Aí eu queria, né, te fazer essa pergunta. E aí, relacionando um pouco com a família. Será que nós, enquanto integrantes da família, né, nós que estamos aí inseridos na família, pai, mãe, filhos, avô e tudo, será que nós estamos nos dedicando a conversas, né, e a diálogos que teriam cunho terapêutico, né, ou seja, de confessar para aqueles nossos familiares as nossas fragilidades a ponto de ser curativo para nós? Você tem essa percepção de que a família hoje, ou pelo menos a família espírita, ela tem sido esse espaço de cura e de prevenção contra esses transtornos, na medida que a gente conversa e fala sobre as nossas fragilidades com o outro, e esse outro é aquele que está na nossa família, a esposa, o marido, o filho. Então, é isso que eu queria que você comentasse um pouco. A maior intimidade de cada um de nós deve ser no núcleo familiar. Né? Porque tem uma vivência diuturna. As pessoas que mais nos conhecem são os nossos familiares. Aliás, são 2 classes que nos conhecem bastante. São os familiares e os inimigos. Né? Conhecem-nos com profundidade. Os amigos, não muito, porque o amigo não vê defeito, né? Desculpa tudo. O inimigo olha apenas os nossos defeitos. E a família não é que fique olhando os nossos defeitos, é porque uma vivência diuturna, ainda mais agora em pandemia, você vai mostrar os seus defeitos. Então, é o espaço de convivência onde nós deveríamos utilizarmos da intimidade que temos para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. A grande verdade é que, como nós temos medo de nos conhecer, nós temos medo de olhar para dentro de nós, nós também temos medo
de colocar as nossas fragilidades. Porque cada um de nós quer ser um super. Todos nós queremos ser um super. Nós queremos ser super pai, super mãe, né? Super avô. Nós queremos ser super em todos os aspectos, mas nós não somos. Nós não somos. Então, nós nos fazemos, muitas vezes, de fortes e escondemos as nossas fragilidades. E elas ficam ali escondidas e não são tratadas. Quando Jesus recomendou aos discípulos confessai-vos uns aos outros, foi para que eles, nas reuniões que tinham, que cada um se colocasse, que falasse da sua dificuldade. Muitas vezes, os discípulos procuravam Jesus em particular para falar com ele, para contar dos seus problemas para ele. E é por isso que ele diz assim, confessai-vos uns aos outros. Não venham confessar só a mim. Vamos estabelecer que nós somos os discípulos de Jesus. E ele está dizendo a mesma coisa para nós. Confessai-vos uns aos outros. Que nós devemos buscar a Jesus, devemos conversar com ele, devemos nos confessar para com ele, ter uma conversa íntima com Jesus, tratar Jesus como íntimo de cada um de nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos... Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso irmão. E muitas das vezes nós colocamos Jesus num pedestal distante de nós. Jesus está aqui, no meio de nós. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Jesus é como se fosse o fofoqueiro espiritual de cada um de nós. Onde nós estivermos, ele estará, desde que nós estejamos numa seriedade, numa firmeza de propósitos. Então, ele está aí. Conversar com Jesus, nós devemos fazer isso sempre. Não apenas no momento da oração, no momento de nós estarmos sentados, ainda há poucas horas antes, eu sentei e estava pensando em como fazer isso. Aí tem um momento que eu sempre brinco com Jesus. Ele sabe que é brincadeira, né? Então, quando eu estou com problema, assim, Jesus, vem cá, Jesus, senta aqui do meu lado, senta aqui. Jesus, me abraça aqui nesse momento. Agora, escuta o que eu vou falar, Jesus. E aí, abro meu coração para ele. Aí, quando ele vai me chamar, Jesus, peraí, não fala agora não. Deixa eu só sentir a sua presença. Não vai embora já não. Fica aqui. Me abraça de novo. Me abraça. E aí eu me abraço para ele. Aquilo fortalece essa intimidade que a gente tem com Jesus. Então, essa intimidade é que Jesus dá para nós. Ele dá essa intimidade para nós. Quando ele diz assim, já não vos chamo servos, mas sim amigos. O servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo sabe. Então, essa intimidade com Jesus é a intimidade que nós vamos ter com os nossos familiares, que são aqueles que diuturnamente estão para e passo na nossa caminhada. Quando nós pegamos a família, é para que essa família ela possa se autoiluminar, para que ela possa crescer, utilizando até agora a questão do ENEF, né? O tema do ENEF, que nós possamos ser na família um candeeiro, mas que não apenas eu seja o candeeiro, que todo o núcleo familiar seja esse candeeiro. E aí nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Um casal está com problema, precisa dialogar. O pai está com problema com o filho adolescente está com problema com o pai, precisa conversar. A filha adolescente que sente alguma dificuldade da mãe, precisa conversar. Isso é o confessai-vos, porque todos nós estamos a caminho. E nenhum de nós que estamos dentro da família vamos ficar felizes e assim, não, eu cheguei aqui na frente de todo mundo, o resto ficou lá para trás, ficou atrasado. Tenho a plena certeza que nenhum de nós vai se glorificar, vangloriar disso. Então, na família, nós precisamos fazer isso. Precisamos eliminar os nossos resquícios de que nós somos poderosos, que nós somos fortes, e saber que nós estamos um ao lado do outro, porque a lei divina assim determinou, para que nós pudéssemos nos unificar. A unificação é o que vai levar todos nós à família universal.
Ok. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Fernando, né? E, pelo horário, a gente vai pedir depois que você faça as suas considerações e a gente vai encerrar. Ativa aí o Fernando. Jorge, de que maneira as inquietações da pandemia podem influenciar negativamente as nossas personalidades de espíritas? Bom, a princípio não devia, né? Mas vamos imaginar que possa acontecer. E por que a princípio não devia? Vamos lembrar da questão 268 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, a questão 268, diz lá que nós escolhemos o gênero de provas que nós vamos passar. Então, se nós estamos aqui vivenciando a pandemia, nós escolhemos estar aqui. Foi escolha nossa. Não foi Deus que escolheu para nós, não foi Jesus, não foi o nosso amigo espiritual, não, foi escolha. Traz inquietações? Claro que traz inquietações, né? Traz os receios, traz. Ninguém vai dizer assim, não, eu não tenho nenhum receio quanto a isso, não tem hospital, não tem respirador, não tem oxigênio, não tem isso, não tem aquilo, mas não tem problema se eu pegar a Covid. Claro que não. Existe uma coisa em nós que chama-se instinto de preservação. Então, nós queremos nos preservar. Mas também não é isso que vai nos apavorar, né? Que vai nos apavorar. Porque, se eu pegar a Covid, eu posso morrer. E aí eu vou dizer, é mentira. Não vai morrer. Porque ninguém morre, né? Se existem os imortais somos nós, seres humanos. O que morre é o corpo. Esse, sim, esse vai morrer. É a pessoa dizer, eu estou com uma dificuldade, o meu joelho está doendo muito. Não, quem está doendo é o joelho do corpo. Não é o meu joelho, porque eu não tenho joelho. Quem tem joelho é o corpo. Mas eu sinto a dor. Eu sinto, sim, a dor, porque eu estou nele. Então, nós precisamos saber que o momento da pandemia é um momento que ajuda-nos na depuração, se nós estivermos atentos. Tá? Todo esse sofrimento, e a pandemia já tem 1 ano, porque começou em dezembro, lá na China. Tá? O primeiro caso foi na China, já tem mais de 1 ano, lá na cidade de Wuhan. Então, a pandemia, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E esse objetivo, esse propósito, nós espíritas temos a obrigação de saber. Não precisamos ficar temerosos, né? Temer. Precisamos ser precavidos, não temerosos. Porque se nós ficarmos temerosos, nós não vamos conseguir superar isso. Aí vamos ter os transtornos. Aí vai vir a depressão, a questão do isolamento, né? Eu tenho medo de pegar isso, então eu não vou na rua de jeito nenhum, eu não saio para lugar nenhum, eu fico prisioneiro dentro da minha casa, eu não falo com ninguém. Não é isso, gente. Isso já é transtorno. Eu já estou vivenciando um transtorno. Eu preciso sair, vou sair. Vou me precaver, vou tomar todas as precauções. Vou levar o álcool em gel, vou usar máscara, vou levar a máscara sobressalente. Se eu tiver com a minha máscara já usando há 3 horas, eu vou trocar a minha máscara. Todo momento, se eu quiser a cada 5 minutos passar álcool em gel na mão, faço isso. Tenho todos os cuidados, estou na rua, não toco no rosto. Isso é precaução, isso não é neurose, isso é cuidado. Agora, se eu ficar sofrendo, padecendo por conta disso, aí eu estou entrando num estado neurótico. A inquietação da pandemia, ela é inquietante, sim, no sentido da enfermidade, mas como um processo que está no mundo,
como mais uma prova ou expiação para nós, isso é normal, porque nós viemos para um mundo de expiação e provas. Nós estamos espíritos imperfeitos. Nós estaremos no lugar onde há prantos e ranger de dentes. Então, tudo isso nós sabemos, né? Então, que as inquietações da pandemia não causem males maior em cada um de nós. Ok. Então, a gente vai pedir ao nosso irmão agora que faça as considerações finais para a gente poder fazer o encerramento. Eu vou usar agora na nossa conclusão o trecho final do capítulo 4, em que Leon Denis ele conclui esse capítulo dizendo o seguinte: há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, donde, em certas horas, rompe e sobe à superfície uma corrente rápida e em ebulição. Então, há determinados momentos, há determinadas situações em que esse reservatório de água, ele toma uma pressão tamanha que irrompe subitamente em cada um de nós e traz uma água em ebulição, fervente, quente. Então, já que nós conhecemos os nossos impulsos, e os nossos impulsos são impulsos tal qual essa água que vem do reservatório, que nada ouve e que é um impulso poderoso, que nós nos apliquemos a conhecer-nos e propormos a nós a doma que se faz necessária. É importante nós estarmos olhando para dentro de nós mesmos, em que o autoconhecimento, o conhecimento é a chave da nossa libertação. Nós só vamos nos libertar quando nós tivermos pleno conhecimento daquilo. Quando tudo parece muito difícil, porque não conhecemos, vamos começar a procurar conhecer. E depois que nós conhecermos, conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas mazelas, nós vamos verificar que o bicho não é tão feio quanto parece, que o bicho pode ser domado, que ele pode ser domesticado. E Deus nos colocou aqui justamente para esse propósito, no campo de luta, no campo de batalha, para que nós domemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as emoções bravias, os sentimentos equivocados, que nós domemos isso. Mas, para isso, a gente precisa arregaçar a manga. A gente precisa realmente trabalhar. A doutrina espírita precisa ser estudada. Ela é um manancial de informações para todos nós. À medida que nós estudamos a doutrina espírita, nós incorporamos valores novos, valores eficientes em cada um de nós. E, ao incorporar esses valores, nós vamos gradativamente nos tornando esses valores. Não tenhamos pressa. Há urgência, mas não pressa, conforme diz Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens da unificação. Né? Então, que nós não tenhamos pressa, porque se for com pressa, nós não conseguimos revolucionar o ser que nós somos. Eu agradeço muito a oportunidade que nos foi dada. Agradeço aí ao Alexandre, a gente tem trocado algumas ideias, né? Agradeço ao Fernando, enfim, agradeço a todos vocês por estar aqui agora e que essa nossa conversa tenha trazido, assim, bastante proveito para todos nós. Para mim, certamente trouxe. Muito obrigado, muita paz a todos nós. Nós também, Jorge, estamos muito agradecidos aí pelo seu tempo, né, por essa palestra que foi bem esclarecedora nesse momento que a gente está vivendo essa dificuldade com a pandemia, mas também agradecidos por, apesar de estarmos afastados, ainda termos essa forma que nos foi dada de conseguir nos comunicar, conseguir nos ver, e assim abrandar um pouco a saudade, a falta do abraço,
a falta do contato físico, né? Então, a gente também te agradece por tudo, tá bom? E a gente vai passar a palavra, então, para a Sônia, para ver se ela consegue fazer a prece. Pode ser, Sônia? Só um instantinho. Esse estudo vai terminar amanhã, Camacho? Vai continuar amanhã esse estudo? A minha parte, eu não sei. Pode, porque está ótimo. Eu ficaria aqui até amanhã. Vamos passar, então, a palavra para a nossa irmã Sônia. Valeu, gente. Boa noite. Então, irmãos, vamos reunir os nossos pensamentos, vamos elevá-los até o nosso Mestre Jesus, que, como disse nosso irmão Camacho, vamos chamá-lo para ficar aqui conosco, pertinho de cada um de nós, pedindo a ele o seu abraço. E elevando o nosso pensamento, falemos assim: Senhor Jesus, querido amigo, que teu olhar bondoso envolva todos nós. Que teu olhar bondoso desperte no hino do nosso ser o desejo da mudança, aquela força, Senhor, para que possamos empreender esse autoconhecimento que é tão difícil para nós. Temos ao nosso lado a doutrina, temos ao nosso lado os irmãos de boa vontade que trazem os seus estudos, o conhecimento, para nos auxiliar. Permita, Jesus, que tenhamos a força, a vontade firme, porque às vezes fraquejamos. Sabemos do momento difícil e da dor em cada coração, dos retornos que estão acontecendo dos nossos irmãos. Mas sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos nem abandonados e que aqueles que conhecem um pouquinho necessitam exercitar a coragem, a perseverança. Que possamos, assim, com os nossos pensamentos reunidos, emitir as melhores vibrações de paz para todos os locais onde se encontram, como diz, carecidos, carecendo. Para todos os locais, Senhor, nos hospitais, aos nossos irmãos enfermeiros, médicos, a toda a equipe que está de pronto-socorro, a todos aqueles que sentem a dor da perda dos entes queridos, mas que sabemos que a morte não existe. Que possamos ter o consolo, que possamos ter aquela perenidade, a serenidade. Obrigada, Jesus, querido amigo. Abençoa a todos nós, abençoa os trabalhadores da tua seara, de todas as religiões. Que fiquemos em paz, graças a Deus. Então é isso, gente. Quem quiser conversar um pouquinho, tiver com tempo, fiquem à vontade. Galerinha, eu vou sair, que tem 3 gatos aqui dentro apontando na minha casa. Eu tenho que ver o que está acontecendo, tá? Fiquem com Camacho, Deus. obrigada, hein, Camacho? Muito obrigada, muito bom te ver, viu? Muito Você ainda não obrigada. respondeu, Camacho, o estudo termina amanhã? Teremos parte 2? Ô, Rosana, vamos nos encontrar no plano espiritual. Eu estou precisando. Oi? No plano espiritual. Abre o teu áudio. Está fechado, Fernando. Não, plano espiritual não. Eu quero aqui, plano espiritual. Não, eu quero aqui. Parte 2. Às 2h da madrugada, se vocês quiserem, eu me reúno com vocês. Pronto. Dormir. Aonde? Em qual plano? Qual plano? Aqui Aqui ou lá? Vamos lá na fraternidade. Vamos lá para a fraternidade. Beleza. Bem que eu estou precisando. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu a brincadeira. Que Jesus continue com vocês. Fiquem com Deus. Foi ótimo, Camacho. Valeu. Boa noite. Um abraço. Muito obrigada, viu, Camacho? Abraço, Obrigada. um abraço. Obrigado. Um abraço para você, viu? Muito obrigada, meu amigo. Tchau, tchau. Ó, Lívia, Dilma, um abraço em todos. Lívia. Um abraço em Boa todos. noite a todos aí, hein? Boa noite. Um excelente final de semana para vocês. Para vocês. Boa noite. gente. Tá bom? Boa noite. Muito obrigada a todos, hein?
Tchau, Tchau. tchau. Aline, tchau. Querido. Tchau. Tem problema, até Boa o problema da noite, Xuxa. gente. Um beijo para meu pai, para minha mãe, Fernando. até amanhã, até amanhã. Fernanda, Fui, Fred. tchau. Fernanda, eu gostaria de fazer uma Gato consideração aqui final dentro. aí, Tchau. que Hã? a tua camisa Gato. atrapalhou um pouco a vibração da reunião. É melhor que Eita, você está gravando ainda. Sérgio, Pode sair, Camacho. Gravando Fala com ele. ainda. Se quiser, pode sair. Ok, então. Não tem problema, não. Gente, brigadão. Boa Fica à noite. vontade.